Hoje trago ao canal do YouTube da Certform uma questão de finanças empresariais. Vamos falar sobre necessidades de fundo de maneio. O que representam, como se calculam, o que são as variações de necessidades de fundo de maneio. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Nos cursos da Certform Escola de Formação Prática, especialmente em matérias de finanças empresariais e de gestão financeira, trato muitas vezes desta temática das necessidades de fundo de maneio. E as necessidades de fundo de maneio estão articuladas com o ciclo de exploração de uma empresa e relacionam-se com as suas características específicas de cada empresa. Por exemplo, o seu setor de atividade, a duração do ciclo produtivo e também as condições negociadas com os clientes, com os fornecedores, em termos de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. E as necessidades de fundo de maneio correspondem à diferença entre necessidades cíclicas e recursos cíclicos. Para melhor ilustrar isto, vamos ver o seguinte exemplo da empresa ABC, que se dedica ao setor da indústria transformadora e, num dos casos práticos, estivemos a fazer as previsões para os próximos 5 anos em termos de necessidades de fundo de maneio. E tudo começa com as tais necessidades cíclicas. As necessidades cíclicas, que agora estou aqui a evidenciar, são os ativos ligados ao ciclo da exploração, ativos correntes, ou seja, de curto prazo, ligados ao ciclo da exploração, como inventários, clientes, adiantamentos a fornecedores, Estado e outros entes públicos, quando do lado do ativo, ou seja, representando impostos a reembolsar, a recuperar, como é, por exemplo, um IVA a recuperar, outros devedores operacionais, acréscimos de rendimentos operacionais e gastos diferidos operacionais. Todo este elenco é representativo das necessidades cíclicas, ou seja, dos tais ativos ligados ao ciclo de exploração. E isto tudo representam ativos de curto prazo, mas representam fundamentalmente dinheiro imobilizado no funcionamento corrente do negócio. Enquanto a empresa não vender os inventários, o dinheiro não circula. Enquanto a empresa não receber dos clientes, é a nossa empresa que está a financiar os clientes, o que adiantará ter valores a receber se não recebermos. E, portanto, tudo isto representa todas estas necessidades cíclicas, elas representam o tal dinheiro que está imobilizado, ou por vender ou por receber. Ao longo do período de N mais 1, as necessidades cíclicas têm vindo a diminuir, o que é um bom sinal, ou seja, menos dinheiro imobilizado no funcionamento. Por outro lado, temos os recursos cíclicos. Os recursos cíclicos, conforme se pode observar, que agora, portanto, estou a identificá-los aqui neste mapa de necessidades fundo de maneio da empresa ABC, os recursos cíclicos são passivos correntes, passivos de curto prazo, nomeadamente os fornecedores, os adiantamentos de clientes, também o Estado e outros entes públicos, mas aqui na perspectiva de impostos a pagar, a cada data de relato,
o IRS, retenções na fonte de dezembro que só se paga até ao dia 20 de janeiro do ano seguinte, portanto, a segurança social dos trabalhadores que só se paga de dezembro, que só se paga até ao dia 20 de janeiro do ano seguinte, eventualmente também IVA a pagar, no apuramento do IVA de dezembro, por exemplo, ou no apuramento trimestral do último trimestre do ano. E, portanto, outros credores operacionais, acréscimos de gastos operacionais, rendimentos diferidos operacionais. Portanto, tudo isto, no fundo, constitui financiamento que o próprio ciclo de exploração disponibiliza e sem custo financeiro explícito. Porque é verdade que fornecedores representa dívida. Fornecedores são contas a pagar. Mas, enquanto não chegar o prazo para fazermos o respectivo pagamento, é dinheiro que ainda não saiu da empresa. E, portanto, quando o total das necessidades cíclicas é maior que o total dos recursos cíclicos, a empresa tem necessidades de fundo de maneio. Ou seja, elas são positivas. E repare-se que, ao longo destes 5 anos de período explícito, as nossas previsões apontam para necessidades cíclicas sempre superiores aos recursos cíclicos. E daí a diferença, as necessidades cíclicas menos os recursos cíclicos são as necessidades de fundo de maneio. Elas são positivas, portanto, existem necessidades de fundo de maneio porque as necessidades cíclicas superam os recursos cíclicos. A empresa consome recursos e gera necessidades de fundo de maneio positivas. E estas, por sua vez, acarretam necessidades de financiamento correspondentes, aquilo a que se chama a tesouraria passiva, sempre que excedem a folga estrutural disponível. Agora, se por exemplo, ao contrário, tivéssemos uma situação em que as necessidades cíclicas fossem menores do que os recursos cíclicos, imaginem que em vez de o total das necessidades cíclicas aqui no ano N ser de 1.250, era de 500.000 e que os recursos cíclicos eram de 670. Vinha aqui um valor negativo, porque nós temos que fazer sempre necessidades cíclicas menos recursos cíclicos. Então, necessidades de fundo de maneio negativas representam recursos de fundo de maneio. Necessidades de fundo de maneio negativas é positivo para a empresa. Ou seja, as necessidades cíclicas são inferiores aos recursos cíclicos. E a empresa autofinancia aqui o ciclo da exploração, não consome recursos e gera excedentes de fundo de maneio. Agora, apesar desta empresa que temos estado aqui a analisar ter sempre, ao longo do período explícito de N mais 4, tem sempre necessidades de fundo de maneio positivas, a verdade é que no ano N a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos são de 580. Depois, no ano N mais 1, prevê-se que venham a ser de 476. Depois, 374, em N mais 2, em N mais 3, 276, em N mais 4, 182. Isto é um bom sinal. Quando, apesar de existirem necessidades de fundo de maneio, ou seja, necessidades cíclicas acima dos recursos cíclicos, ano após ano, esta diferença vem a diminuir. E é muito importante fazermos aquilo a que se chama as variações ou a variação anual das necessidades de fundo de maneio. Por exemplo, 476 menos 580.000, começamos a fazer esta variação a partir de N mais 1, considerando que em N menos 1 elas eram de 0.
104 negativa a diferença. Depois 374 menos 476, 102 negativa. 276 menos 374, 98 negativo, e 182.000 menos 276, 94 negativo. Ou seja, apesar de existirem necessidades fundo Manaio, a variação entre um ano e o outro tem vindo a ser negativa. Ou então, pode-se também dizer que a diferença entre o valor no início do ano e o valor no final de cada ano tem vindo a diminuir. Logo, elas são negativas. Isso é um bom sinal. Ou seja, vai havendo aqui uma redução acumulada das necessidades de fundo Manaio, de N até N mais 4, se fizermos ali a acumulação, de 398.000 euros. Bom, isto é importante porque uma das aplicações das necessidades de fundo de Manaio é precisamente no apuramento do Free Cash Flow to the Firm, que é uma das métricas fundamentais na avaliação de empresas pelo método dos fluxos de caixa descontados. Segundo a fórmula, o Free Cash Flow to the Firm é igual ao NOPAT, que é o resultado operacional líquido de imposto, mais as depreciações e amortizações, porque são gastos não desembolsáveis que subtraíram a quando do apuramento do EBITDA, ou seja, do resultado contabilístico, do resultado operacional. Mas como são gastos não desembolsáveis, não se traduzem em saída de caixa. Têm de ser somados, corrigidos, ajustados. Forma-se então o NOPAT mais as depreciações e amortizações, menos o investimento em ativo fixo, o chamado CAPEX, e que no caso desta empresa temos ali os valores, menos as necessidades de fundo Manaio, mas em termos de variação, menos a variação. E quando a variação é negativa, como acontece nesta empresa, este menos, com este menos, torna um aporte natural de caixa, ou seja, uma variação negativa de necessidades fundo Manaio traduz-se em mais caixa para a empresa, que é o que acontece aqui, e é natural, porque a própria fórmula do Free Cash Flow to the Firm, ao contemplar ali menos a variação das necessidades fundo Manaio, se elas viessem positivas, ou seja, se aumentassem de N mais 1 para N, de N mais 2 para N mais 1, portanto, se houvesse aumento, elas vinham aqui positivas, seriam introduzidas de forma negativa, porque aumento de necessidades fundo Manaio significa menos caixa para a empresa. Diminuição da variação, estamos a falar de variação, portanto, aumento da variação em necessidades fundo Manaio significa menos caixa para a empresa. Diminuição das variações em necessidades fundo Manaio, que é o que acontece nesta empresa, significa maior aporte de caixa. E a própria fórmula traduz isso, ao colocarmos ali menos variação das necessidades fundo Manaio, vem ali menos com menos, fica mais, e portanto há um maior, há um aumento do caixa, portanto elas vão positivas vão com sinal positivo para o reforço do fluxo de caixa livre. E, portanto, esta é uma das aplicações das variações das necessidades fundo Manaio quando estamos a calcular o Free Cash Flow to the Firm. Agora, outra situação importante nas necessidades fundo Manaio, e já em fase de conclusão, tem a ver com a sua comparação com o fundo de maneio funcional da empresa. O fundo de maneio funcional, que é dado pelos capitais permanentes e que são o capital próprio mais o financiamento de médio e longo prazo, menos o ativo não corrente, quando o fundo de maneio funcional é maior do que as necessidades de fundo de maneio,
então temos tesouraria ativa. Ou seja, porque a tesouraria líquida é sempre dada pelo fundo de maneio funcional menos as necessidades de fundo de maneio. E, portanto, quando o fundo de maneio funcional é superior às necessidades de fundo de maneio, temos uma tesouraria líquida ativa. Caso contrário, caso o fundo de maneio funcional seja inferior às necessidades de fundo de maneio, temos uma tesouraria negativa, portanto, uma tesouraria passiva. E isto é muito importante para a avaliação do equilíbrio financeiro da empresa. Portanto, repetindo, quando o fundo de maneio funcional é superior às necessidades de fundo de maneio, a empresa apresenta tesouraria líquida positiva. E isto significa equilíbrio financeiro. Quando as necessidades de fundo de maneio excedem o fundo de maneio funcional, surge a chamada tesouraria líquida, negativa, que terá de ser coberta por financiamento de curto prazo. Existe desequilíbrio financeiro. É por aqui que se explica o facto de, por exemplo, uma empresa em forte crescimento, aquela empresa que está a vender mais, mas pode, nesse âmbito, acumular igualmente mais clientes por receber, ou seja, concedendo-lhes crédito, mais inventários em armazém e, portanto, as necessidades cíclicas podem vir a aumentar mais depressa que os recursos cíclicos. As necessidades de fundo de maneio crescem e a tesouraria é assim pressionada, mesmo com resultados positivos. Então, a gestão criteriosa dos prazos de recebimento, dos prazos de pagamento, da própria duração ou prazo médio de inventários é, desta forma, uma alavanca direta na libertação de caixa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até à próxima videoaula.